Queridos irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia junto de mim, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 adiante. Refletiremos na proposta temática que vocês escolheram para estarem pensando nesses dias festivos. Filipenses capítulo 2, versículos de número 5 adiante. Penso que todos já estão com a Bíblia aberta, muito provavelmente com o texto já pronto para juntos lermos. Eu quero aproveitar esse espaço aqui, enquanto você se organiza melhor, para tecer comentários de gratidão ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui, pelo privilégio altamente honroso de ser útil ao seu reino e servir a sua igreja, levando aos irmãos uma porção da sua palavra. Estou feliz e regozijando na presença de Deus, com inúmeros motivos cujos quais me faltaria tempo e espaço para poder externizá-los. Todavia, o principal deles é, sem dúvida alguma, poder voltar. Porque melhor do que ir é sempre poder voltar. Estou feliz, pois ano passado eu estive com vocês e aprove ao Senhor Deus, pela anuência da liderança desta igreja, me convidarem para estar mais uma vez convosco. Eu quero cumprimentar aqui rapidamente e muito respeitosamente o vosso pastor José Carlos de Lima, o presidente desta igreja, que de forma muito justa está tirando um dia de descanso com a sua esposa, mesmo porque estão celebrando mais um ano de matrimônio, e é reconhecível que eles merecem isso, depois de tantos anos labutando na obra de Deus. Mas está aqui muito bem representado pelo pastor Álvaro Cavalcante, que hoje se constitui o presidente desse trabalho, e em seu nome, pastor Álvaro, eu quero cumprimentar a todos os senhores pastores que aqui estão. Por duas razões óbvias, eu não vou dar conta de cumprimentá-los aqui nominalmente, ok? Por duas razões óbvias. A primeira delas é porque eu nem sei o nome dos senhores mesmo, né? E ainda que eu soubesse, ia me gastar muito tempo aqui para falar o nome de tanta gente, porque vocês são muitos. Então, mas se sintam abraçados. Eu não tenho dúvida alguma que cada um dos senhores são homens dignos e honrados, e não é à toa, não é em vão que o Senhor Deus levantou a cada um de vocês para estarem ao lado do vosso pastor na obra de evangelização desta região. Amém, meus companheiros? Cumprimento ainda em nome de toda a juventude o pastor Agábio. Eu disse para ele que eu conheci homens mansos. Tenho andado por aí, eu conheci homens mansos, mas eu não conheci ninguém para ganhar dele ainda, no máximo empatar com ele. Um moço muito manso, né? Louvado seja Deus. Pastor Agábio, em seu nome, eu cumprimento aqui toda a UMAD PB. Vocês querem se sentir abraçados, jovens? Deixa eu falar um trem para vocês, bem no mineirês aqui, para vocês entenderem. Se a festa é de vocês e eu estou fazendo parte, o privilégio é meu, sim ou não? Então, muito obrigado por vocês estarem me permitindo fazer parte desta história. Amém? Quero deixar a vocês um abraço da minha esposa, a irmã Ayla, e dos 3 meninos lá de casa, porque o time é bem grande, né? E a gente só parou no terceiro porque o médico nos proibiu. Segundo ele, depois da terceira cesariana não é aconselhável, senão tinha mais menino correndo ao redor da mesa lá. Mas a minha esposa, a irmã Ayla, o Levi, o meu primogênito, um jovem sacerdote em formação, o Cláudio Júnior, que na concepção da minha esposa ia ser o Juninho, né? O último, por isso que ela quis me presentear colocando esse nome nele. Mas o que ela não sabia é que Deus tinha mais bênção para nós. Aí veio a rapinha do tacho.
a irmã Elisa Clarice. Então lá em casa o time é grande mesmo. E sabe por que eu faço questão de transmitir o abraço da minha família para vocês, meus irmãos? Porque lá em casa nós somos uma equipe que trabalhamos juntos em função do reino de Deus. Pode parecer que não, mas nós estamos pregando juntos aqui agora. E eu não estou nem dizendo isso, que eles estão cultuando conosco, porque talvez está sendo transmitido pela internet. Não é isso não. É porque eu tenho convicção de que eles estão cultuando conosco. Isso é fato, ok? Eu fico viajando por esse Brasil, me desloco geograficamente para pregar o evangelho, e eles ficam de lá, orando para que Deus fale através da minha pregação. Nós já vamos ler o texto. Eu prometo que não serei prolixo, mesmo porque eu reconheço aqui a exiguidade do tempo, e amanhã ainda tem mais festa, não é isso? Mas eu gostaria de cumprimentar aqui duas pessoas. Uma delas é o irmão José, o José Nildo mesmo, esse aqui ó, o irmão José, um sonhador. Esse José Nildo é uma bênção, foi ele que me buscou lá no aeroporto e está cuidando de mim aqui. Eu estou me sentindo assim, sabe quando você está sentindo muito melhor do que você merece? É mais ou menos assim que eu estou me sentindo. E quero cumprimentar a irmã Elisa. A irmã Elisa representa o legislativo desta cidade, não é isso? E eu quero agradecê-la por toda a presteza, minha irmã, por todo o cuidado, por todo o carinho para comigo aqui esses dias, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Os jovens que ainda estão animados, o povo do Glória a Deus ainda está aqui, gente? Ou foram embora? Vocês estão bom mesmo, gente? Vocês estão bom mesmo? Além de mim, tem mais alguém aqui que tem motivos para agradecer ao Senhor? Deixa eu conhecer. Então, antes de eu ler o texto, por favor, antes de eu ler o texto, já vou te dar um conselho pastoral. O proverbista diz que mais vale o ódio manifesto do que o amor encoberto. Significa dizer, portanto, que gratidão para ser recebida por Deus precisa ser expressada. Não dá para a gente mostrar gratidão escondendo no coração. Então, um conselho pastoral: se você realmente é grato, expresse a sua gratidão através da sua adoração. Vamos lá, meus irmãos, vamos juntos ler esse texto, que é o tema que vocês mesmos propuseram. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem ou de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer amém? Amém. Serei breve, maximize a sua atenção, por favor. Queria deixar um recado aqui para os irmãos que estão vendo como Deus está mudando as figuras do púlpito. Um recado aqui. Eu estou muito feliz, e o desejo que tenho é que a igreja brasileira siga o modelo da Paraíba. Em que aspecto, pastor? Dando fim de uma vez por todas no estrelismo gospel. Porque se a igreja brasileira seguir o modelo da Paraíba, os dias do estrelismo gospel estão contados. Eu vi um irmão tocando violão aqui, eu fiquei maravilhado. Daí a pouco veio uma menina aqui de 13 anos, que nem 14 tem ainda, vai fazer, e cantou maravilhosamente bem. Oxalá que a igreja siga esse modelo, meus irmãos. Oxalá que a igreja siga esse modelo. Conselho para os jovens solteiros. Cadê os jovens solteiros? Moças e rapazes. Eu vou dar esse conselho agora, porque depois que eu começar a pregar eu não paro mais não, viu? Vocês perceberam que são um glória a Deus da direita aqui mais alto do que o normal? É como se estivesse dizendo assim: preciso desencalhar. Então lá vai um conselho para vocês aqui. 2024 ainda não acabou.
Só falta 2 semanas, mas ainda dá tempo de você arrumar um jeito. Ó, escute bem, por favor, escute bem, escute bem. Irmão, dá para Deus fazer milagre na tua vida antes do ano acabar. Presta atenção em mim aqui. Vocês estão achando mesmo que congresso de jovens como esse, que reúne caravana de todo lado, termina só em rodada de pizza depois do culto, gente? Só se você deixar a timidez te engolir, mas se tiver coragem... O que eu escuta, o que eu tenho ouvido de testemunho, costumo eu pregar num evento um ano, aí eu volto no ano seguinte, aí os irmãos já vêm com a aliança no dedo, dizem: casei, pastor, funcionou aquele negócio lá. Eu estava vigiando ela, tinha muito tempo, mas não tinha coragem, mas como o senhor falou, eu fui nela, falei: vamos orar. Orou, namorou, noivou e até casou. Agora eu vou pedir um favor. Vou pedir um favor para as moças. Cadê as moças solteiras aqui? Vocês estão com medo de levantar a mão, é? Quem crê que Deus faz milagre, as moças solteiras, digam amém. Escuta bem, escuta bem, escuta bem. Depois você não sai falando que eu falei o que eu não falei, que eu sou só responsável pelo que eu disse, ok? E pelo que eu vou dizer, eu tenho responsabilidade aqui para assumir depois. Então, moça, você que está querendo casar, cuidado para você não cair no laço. Dá uma olhada na unha. Se tiver com base, pula fora. Escuta, não, vocês estão gostando, né? Ó, irmã, dá uma olhada por cima do globo ocular, vê se a sobrancelha tem desarranjo ou tem arranjo, porque varão que está fazendo sobrancelha, eu tenho lá minhas dúvidas sobre ele. Irmã, olha para cá, irmã, olha para cá. Dá uma olhada na canela. Se a calça tiver arrochada e puxada para cima, sai fora. Tem mãe aqui no canto dando glória a Deus com as mãos até assim, ó. Eu estou falando isso e, embora soa com muitas gargalhadas, o índice de divórcio no seio evangélico tem crescido. E o desejo do meu coração é que Deus te dê um matrimônio muito bem sucedido. Irmãos, varões, não fecha a cara para mim não, está chegando a hora delas. Escuta aqui, meu filho, jovem. Você que é um varão que não está fazendo unha na manicure, nem sobrancelha no salão, anda com roupa de homem mesmo, fala como homem mesmo. Lá vai um conselho para você agora. Escuta aqui. Não vai casar com moça, presta atenção. Não vai casar com essas moças que não tem responsabilidade em casa não, viu? Você vai afundar sua vida para sempre. Estas meninas que estão acordando meio-dia, com o cabelo todo amarrotado, pedindo a mãe para quentar o almoço, porque já esfriou. Minha irmã, olha para cá, por favor. Para você casar, eu vou te fazer 3 perguntas. Primeira, você já sabe fritar um ovo? Ferver um leite, filha?
lavar uma roupa, porque teu marido não é obrigado nem passar fome nem andar sujo, viu? E você, varão, vou te arrochar de novo, não vai tirar filha da casa do pai para passar fome não, tá? Porque filha dos outros não é sustentada com o jogo do tigrinho nem no Free Fire. Coloca calo na mão, vai virar uma enxada, uma massa, capinar uma roça, carregar uma lajota, carregar concreto. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou falando aqui. Cadê o povo do glória a Deus? Eu acho que foi até embora já. Amém. Lá em Minas Gerais a gente preocupa muito em fazer o café, mas aqui no Nordeste o pastor está perguntando se você já sabe fazer o cuscuz. Se passou no crivo do que eu falei, moça, se esse menino chegar em você, só pede confirmação para Deus, para você não ficar para titia. E você, rapaz, não espera ela vir, toma coragem e vai nela, rapaz. Vai dar glória a Deus só quem achar que deve dar glória a Deus. Muito bem. Muito bem. Escute, por favor, porque agora eu vou pregar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Olhe para cá, por favor. Nós estamos diante de um texto bíblico que, embora o que eu vou dizer a partir de agora possa soar um tanto quanto redundante, é preciso considerar também que é relevante. Relevante porque Paulo consegue de forma maestrica compactar em uma breve síntese todo o ministério de Jesus. 33 anos e meios resumidos em 6 versículos. Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E há teólogos que acreditam que se Paulo não tivesse escrito tudo o que escreveu, Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, dava conta de resumir toda a proposta de cada uma das suas 13 epístolas. Porque em Filipenses capítulo 2, Paulo consegue mostrar a teoria do kenosis, a encarnação do verbo, o Deus que se fez carne, ao mesmo tempo que consegue mostrar o exercício de seu ofício ministerial, cada uma de suas atividades, os 39 milagres catalogados pelos evangelhos. Igualitariamente, por fim, mas não menos importante, Paulo também mostra sua morte e ressurreição, mostra sobretudo sua soberana exaltação nos finalmente do último versículo que lemos. Portanto, Paulo consegue pegar Jesus, escute bem, e colocar Jesus como uma figura de sacerdote, de profeta e de rei. Sacerdote, quando ele vem enviado por Deus. Profeta, quando ele cumpre o que Deus o enviou para fazer. Rei, quando soberanamente é exaltado e tem sua realeza reconhecida. Paulo consegue colocar Jesus como o altar que, segundo ele mesmo disse, que Jesus se fez em nosso lugar. Tudo no contexto do texto que lemos, olhando para o contexto remoto, bem como também para o contexto imediato. Jesus aparece aqui como o altar que Paulo disse que ele se fez em nosso lugar, como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, prescrita pelo anônimo escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 20, o eterno sumo sacerdote.
Paulo pontua ainda o cordeiro, que João Batista disse em João capítulo 1, dos versos 29 ao 34. O que me resta dizer a vocês é que Paulo consegue ver Jesus nesses versículos como o altar que vai receber a oferta, como o sumo sacerdote que vai colocar a oferta, e como a oferta que será posta sobre o altar pelo sumo sacerdote. Pois João Batista não o viu como Messias, como Cristo, como Galileu, como o de Nazaré. João Batista o viu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o vê como o cordeiro que vai sobre o altar, Paulo como o altar que recebe o cordeiro, e o anônimo escritor aos Hebreus como o sumo sacerdote que vai ofertar. Eu sei que o que eu estou dizendo pode soar um pouco estranho para quem não tem muita familiaridade com o texto sagrado, mas eu vou tentar ser o mais claro que puder a partir de agora. Quando Paulo mostra a encarnação do Verbo, ele dá um conselho, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, olha o predicado, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de sua glória, diminuiu sua divindade, compactou sua soberania e se fez carne para habitar entre nós. Isso daqui é a teoria do kenosis. E o que significa dizer isso, pastor? Por amor, Deus se fez homem. Um ser que mesmo sendo maior decidiu ser menor para um propósito definido. Jesus aqui é a semente da mulher de Gênesis 3,15. Ele vem habitar entre nós como o Emanuel de Isaías 7,14. Ele resolve estar presente no seio da humanidade como filho de Abraão, Mateus 1,1. Como filho de Deus, Marcos 1,1. Como filho do Altíssimo, Lucas 1,32. E por que não dizer como o Verbo que é o próprio Deus de João 1,1. No princípio, ele era o Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso confunde a ciência, a filosofia e os conceitos teológicos. Nem a teologia, nem a filosofia, nem aspectos científicos conseguem esclarecer o que Jesus fez na encarnação. Mas Paulo, com muita maestria, diz que ele aniquilou-se a si mesmo. E a ideia de aniquilar a si mesmo nos diferencia de todas as demais religiões. Isso porque todos os deuses defendidos por suas histórias são representados por homens comuns, homens como eu e você, homens que comem arroz e feijão como eu e você. Só que homens que, segundo a história, foram se maximizando, se divinizando, se dimensionando e terminaram como deuses. Só que Paulo, na contramão, que foge à regra de todas as outras demais religiões, mostra a nossa religião, que se difere muito, difere-se esmagadoramente de todas as demais. A nossa religião tem um Deus que não era homem, que virou Deus. Diferente do que se ouve nas demais, na nossa, nós temos mesmo um Deus que se tornou homem. Buda, um homem comum que pela história é defendido como um homem que se divinizou a tal ponto que terminou como Deus. Maomé, um homem comum que o islamismo defende como o profeta maior, um homem como eu e você, mas a história diz que terminou como Deus. Allan Kardec, o fundador do espiritismo, comum como eu e você, mas alcançou um estágio kardecista tão elevado que a história o coloca como um semideus. Agora vamos ver o que a Bíblia diz acerca do Cristo. Ele era Deus.
Mas ele não foi se divinizando, se maximizando, se dimensionando. Não! Ele foi se diminuindo. O grande se fez pequeno. O eterno entrou no tempo. A majestade experimentou a humanidade. O Criador veio ver como é que a criatura reage. O Deus eterno pisou na terra e disse: eu vou encarnar. Mas para Jesus ter encarnado, é preciso lembrar ainda que a ciência não compreende, porque o imbuim de uma mulher, segundo a ciência, precisa se romper de fora para dentro, para que uma gestação venha a ocorrer. Jesus não é semente do homem, é semente da mulher. Se é semente da mulher, o imbuim de Maria não se rompeu de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E os inteligentes tentam me explicar como é que isso aconteceu. O Verbo encarnou por amor. Me ajude a pregar, por favor. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: o Verbo encarnou por amor. Eu não consigo entender isso, mas eu aceito pela fé. Um Deus tão grande, gente, que Isaías, quando tentou descrever na nossa capacidade de compreensão, ele disse que esse Deus a quem nós servimos, ele é tão grande que ele pega todas as águas de todos os mares na concha da mão. Ele é tão grande, mas tão grande, que se ele quiser, ele vai lá no Índico, onde não se alcança a profundidade, e quem tenta acaba sendo implodido, como aqueles loucos grandes, famosos lá, ricos, que tentaram. Esse Jesus a quem a gente serve, quando ele quer medir a profundidade lá, ele põe o dedo assim, antes de chegar na cutícula, já está na areia. Você está aí mesmo ou não? Isaías tentou simplificar, mas mesmo assim ele viu que é difícil. Ele diz: Deus é tão grande, mas tão grande, que eu vou melhorar. Ele considera todas as águas de todos os mares, de todos os oceanos, de todos os rios, de todos os lagos, como uma gota d'água no fundo de um balde. Aí quando ele pensa consigo, eu imagino ele coçando a cabeça, dizendo: não, mas pera lá, ainda está muito grande para comparar. O objeto de comparação tem que mudar. Aí ele diz: não, Deus é maior do que isso. Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele pega todas as nações da terra, todas as atmosferas, e considera como um grão de pó por riba da balança. Aí Isaías diz: para passar régua no assunto, a gente nunca mais tocar nisso, Deus é maior do que vocês podem imaginar. Ele pega o nada e reduz a nada de novo. Os bons de matemática vêm comigo: 0 mais 0, 0 vezes 0, 0 multiplicado por 0, 0 dividido por 0, 0 subtraído por 0. Mas se Deus quiser, Ele quebra o 0 no meio e faz até 8, e ninguém tem nada a ver com isso. Louvado seja o seu nome. Deus pega o nada e reduz a nada de novo. É desse Deus que eu estou falando. Um Deus que, mesmo sendo muito grande, quis ser pequeno, encarnou. Aí Paulo prossegue, é rápido, a mensagem não vou demorar. Paulo prossegue dizendo que depois que o Verbo encarnou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, pastor, aqui Paulo não está mostrando a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo ele já mostrou no versículo anterior. Aqui Paulo está mostrando o exercício de seu ofício ministerial. De que modo, pastor? Eu não sei se você já parou para pensar, mas o que é mesmo que Jesus obedeceu? Jesus obedeceu às profecias. Jesus é profeta, profecia e
cumprimento dela. Não foi eu que escolhi o tema, então vai recebendo a palavra aí. Com sal ou salgado é o que tem para hoje, vai comendo. Jesus é profecia, profeta e cumprimento dela. Como eu disse, vou reiterar, porque ele consegue ser altar, ele consegue ser sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo. Pedro, só nas últimas 24 horas do ministério de Jesus, Jesus cumpriu 25 profecias. Quantas profecias Jesus cumpriu? Vem comigo, por favor. 24 horas finais do exercício do seu ministério, ele cumpriu 25 profecias. Quantas? Me encare bem. Para Jesus cumprir todas estas 25 profecias, ele precisou obedecer até a morte de cruz, porque a morte de cruz é onde se culminava a penúltima profecia. E o sumo sacerdote sair do Santíssimo Lugar com a apresentação do pecado do povo perdoado era a última delas, porque isso se trata de justificação. Então a 24ª era a expiação e a 25ª a justificação. Como é que Jesus cumpriu isso, pastor? Vai ser rápido, olhe para cá, por favor. Desde a primeira profecia de João capítulo 13, bem como também Mateus 26, é Judas ir embora. Por que Judas tem que ir embora, pastor? Porque para a liturgia da expiação pascual cumprir conforme mandava o que estava prescrito, cumprindo todo o script, era necessário uma escala de 12 sacerdotes. Quantos eram os sacerdotes, meus irmãos? Gente, vocês estão aqui mesmo? Por favor, quantos eram os sacerdotes? 12 sacerdotes. Só que Jesus está na reunião onde ele discursa pela última vez, mostrando os princípios e valores do reino de Deus através de uma pregação prática, lavando os pés dos discípulos, e posteriormente teórica, falando a respeito do pastor que será ferido e as ovelhas se dispersarão. Quando Jesus termina esse sermão, ele vai para o Monte das Oliveiras para orar, sim ou não? Só que antes dele ele diz para Judas: vai e fazes logo o que tendes de fazer. Jesus está com os 12 apóstolos. Se Jesus está com os 12 apóstolos, na somatória são 13. 12 mais 1. Se são 13, já foge a regra do cumprimento, porque na escala sacerdotal era necessário ter 12. Quando Jesus diz para Judas: eu não te mando embora, mas eu deixo a porta aberta para você ir, ele está dizendo o seguinte: vou cumprir a primeira profecia agora. Aquele que se assentou na mesa comigo levantou o seu calcanhar contra mim. Judas sai, Jesus pega os 11 que restaram, e assim como o sumo sacerdote fazia, ele também o faz. Caminha com os 11 até o átrio. No átrio ele deixa 8 e diz: Pedro, Tiago e João. Daqui para lá só pode 4. Então venham comigo um pouco mais adiante. Quando ele chega no pé do monte, ele diz: agora fiquem aqui, porque daqui para lá não entra sacerdote, daqui para lá só entra sumo sacerdote. Eu preciso ir sozinho. E a obediência da expiação pascual dependia de que o cordeiro, preste atenção, fosse amarrado nas 4 pontas do altar, tivesse o seu sangue derramado nas 4 pontas do altar. O sumo sacerdote precisava pegar uma esponja, aspergir o sangue bem nas suas vestes, e depois derramar o resto do sangue do cordeiro na base do altar, entrar no Santíssimo Lugar, sair do Santíssimo Lugar. Então agora a profecia se cumpre na risca. Só que para ele entrar, tem que um cordeiro morrer. Porque na presença de Deus a gente não entra vivo para sair morto. Na verdade a gente entra morto para sair vivo. Então, vai ouvindo bem, Jesus vai cumprir tudo isso. De que jeito, pastor? Ele não tem um cutelo, gente. Ele não tem uma esponja.
Eu não me canso de pregar a mensagem da cruz. Mas ele não precisa de um cutelo nem de uma esponja, ele não precisa de um altar nem de um sumo sacerdote. Ele é a profecia em cumprimento, porque ele mesmo é o profeta, bendito seja o seu nome. Então agora ele bate o joelho no chão, joga o seu rosto em terra, pois a Bíblia diz que com o rosto em pó, ele começa a suar gotas de sangue. Seus polos capilares começam a se dilatar. Escute a mensagem, por favor. À medida que todo o seu corpo é banhado pelo próprio sangue, a oração de 3 vigílias é esta: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mais uma ligação por uma conexão profética do salmista no Salmo 116, versos 12: tomarei o cálice da minha salvação. Ele tomou da nossa. Ele sai do ambiente de adoração, onde se cumpre essa primeira escala da profecia. Ele é preso pelos soldados romanos. Judas beija o seu rosto. E aí cumpre-se mais uma. Qual, pastor? Ele é conduzido como ovelha muda até o matadouro. Pegaram Jesus e saindo levando. Levaram ele para Anás e Caifás. E o Sinédrio tenta julgar a noite toda, mas eles não têm poder julgativo. São articuladores do fundo da religião. São os micróbios do púlpito, as serpentes do altar. São os ratos da igreja, que não tem vida com Deus, mas quer delegar autoridade como se possuíssem alguma. Julgaram Jesus a noite toda, mas não conseguiram fazer nada. Pela manhã, lá vai Jesus calado como ovelha muda até Pilatos. Pilatos olha para ele e diz: você é o filho de Deus? E ele diz: é você que está falando, né? Se fosse um mineiro igual eu, ele dizia: é você que está falando, né? Pegaram então Jesus e levaram até Herodes. O silêncio é absoluto. Voltaram com Jesus até Pilatos. Olha como ele vai sendo conduzido, ó. Para Anás e Caifás, para Pilatos, para Herodes, depois de novo para Pilatos. E Jesus, ó, calado. Pilatos tem a brilhante ideia de propor liberdade a um dos 2 condenados. A multidão, sem hesitar, liberta Barrabás e condena Jesus a um modelo de crucificação que fora implantado pelos medo-persas. Jesus é conduzido até a sala do castigo. Quem me ouve diz amém. Amém. Na sala do castigo, 2 bárbaros de próstade de uma zorrague, um chicote cuja haste é de madeira com ponto de couro de cordeiro trançado, e nas extremidades chumbo e osso quebrado. Outra profecia: desfiguraram completamente a fisionomia do Cristo. Se olhássemos para ele, beleza nenhuma nele veríamos. Isso se cumpre. Jesus é completamente retalhado, tecido muscular, fibras corporais, tendões, a pele rasgada, e o cordeiro começa a sangrar. Olharam para Jesus cuspido, despido, maltratado, humilhado, espancado, e disseram: ainda é pouco. Se é rei, vamos colocar uma coroa nele. Olha para mim, por favor. Pegaram uma coroa de espinho de madeira de acácia, que é uma madeira africana rígida, como ferro fundido. Há registro de que esses espinhos podem chegar a 10 centímetros de diâmetro, de comprimento. Colocaram na cabeça de Jesus. Como os espinhos eram muito rígidos e difícil para acoplar, não dava para colocar e encaixar. Alguém diz: vamos bater. Bateram com uma cana na sua cabeça. Eu estou começando a caminhar para a conclusão, me encare bem. Aqui na terra, o que se ouve é a agonia de um silencioso grito agonizante de dor.
Um cordeiro que, mesmo tendo seu tecido capilar rasgado, está calado, mas o céu está dando testemunho. Quando o seu globo ocular se ensopa de sangue, brada-se na eternidade: sangue na primeira ponta do altar. Pegaram a haste horizontal do madeiro e lhe disseram: carregue você mesmo o patíbulo da sua dor. Eusébio disse que pesava entre 48 e 52 quilos. Sinceramente, na minha simples maneira de pensar, muito mais pesado do que isso. Mesmo porque Jesus carregou sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus pega a haste horizontal do madeiro e caminha pela via dolorosa. O Cristo que se encarnou deixou de pisar em ruas de ouro para sair tropeçando nos bloquetes rochosos da via dolorosa de Jerusalém. Ai, meu Deus. Ele pega o madeiro, coloca nas costas e caminha por cerca de 600 metros. Quando eu estive em Jerusalém, eu vi lá 14 sinaletes de paradas. A história diz que Jesus caiu 14 vezes lá. 14 eu não posso afirmar, mas pelo menos uma pela Bíblia, pois Simão Cirineu precisou auxiliá-lo. Outra profecia que se cumpre. Ai, me ajude a pregar aqui. Empresta esse violão aqui. Se isso aqui não mexe com você, você pode ser qualquer coisa, menos crente em Jesus, viu? Lá vai ele, caminhando pela via dolorosa. Tinha sido espancado a noite toda, cuspido, maltratado, humilhado, espancado. Tinha sido totalmente retalhado pelos golpes da Zorag. Estava com sede, com sono, com fraqueza, mas ele não abriu mão do madeiro, caiu com ela nas costas. Eu imagino Jesus caindo com o joelho no chão. E a multidão gritando: largue o madeiro e diga que você não é o Filho de Deus. E ele, por amor, dizendo: eu não posso. Porque o castigo que vai os trazer a paz está sobre mim, e é pelas minhas pisaduras que eu o sararei. Olhe para esse crente que está do teu lado, por favor, e diga para ele assim: por amor, ele não desistiu, ele foi até o fim. No alto do Gólgota, no topo do Monte Caveira, pegaram a haste horizontal e anexaram a vertical. Pegaram a mão direita de Jesus, com um cravo, um prego, como você preferir, ferro fundido, meia polegada de espessura, mais de 15 centímetros de comprimento. Atravessaram o seu pulso. Estou terminando. Aqui na terra, ninguém consegue compreender nada, mas a eternidade está dizendo: sangue na segunda ponta do altar. Pegaram a sua mão esquerda e de igual modo atravessaram. O céu tem um lembrete: sangue.
na terceira ponta do altar. Uniram ambos os seus pés, conectaram a haste vertical com um cravo um pouco maior, 30 centímetros é o que diz a história. Mesmo porque a condenação por crucificação não veio dos romanos, foi aderida pelos medo-persas. Atravessaram o calcanhar de Jesus na rótula do tornozelo, na altura do calcanhar de Aquiles, e o céu grita: sangue, na quarta ponta do altar. Meu corpo está todo arrepiado e a minha alma está queimando aqui. Mas a profecia não chegou ao fim, pastor. O Senhor disse que depois era necessário derramar todo o sangue do cordeiro na base do altar. Sim! Só que o modelo de morte por crucificação não era atravessando o lado do condenado, era quebrando o osso femoral ou a canela. A patela da canela precisava ser quebrada, ou o seu osso femoral, para que o peso corporal cedesse, travando a traqueia e oprimindo a laringe, impedindo a faringe transmitir ar para a cavidade bucal, e o condenado era morto por asfixia. Mas aqui se cumpre mais uma profecia: nenhum só osso do seu corpo seria quebrado. Então eles ficam olhando a cena, o Criador sendo visto pela criatura. Jesus fica de meio-dia às 3 horas da tarde. No aspecto da doutrina tridimensional, o número 3 vai se repetir muitas vezes aqui. Jesus fica 3 horas no madeiro, está entre 2 ladrões formatando 3 cruzes, foi negado por Pedro por 3 vezes, foi manobrado por Pilatos por 3 vezes, e agora ele vai falar no mínimo 7 vezes nesse período. Quando ele resolve falar a primeira vez, alguém vai dizer: pastor, mas o senhor disse que ele ia ser levado como ovelha muda até o matadouro. Sim, e não errei, até o matadouro. Não significa dizer que ele ficaria calado depois que lá chegasse. Então ele resolve falar, e quando ele resolve falar, ele tem 7 notícias para dar. A primeira notícia é essa: ele olha para a multidão, mas não quer conversar com ela ainda. Então ele resolve olhar para o Pai. Um adentro: para Jesus fazer isso, ele deveria erguer o seu peso corporal sobre a ferida dos pés, para ele conseguir abrir a traqueia, a laringe, a faringe, conseguir ventilar, para que na sua cavidade bucal houvesse tração para a tonalidade vocal sair. E para ele fazer isso, então ele tem que erguer os seus pés sobre a ferida, o seu corpo sobre as feridas dos pés. Só que para olhar para cima é um pouco mais ainda agonizante. Por quê, pastor? Porque sobre a cruz diz a Bíblia que tinha uma escrita Rei dos Reis em 3 idiomas. Então quer dizer que acima da cabeça de Jesus tinha uma haste. Para Jesus olhar para cima, ele teve que comprimir os espinhos da coroa ainda mais para dentro do seu couro capilar. Mas lá vai ele. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá vai ele pela segunda vez. Agora ele não olha para cima, agora ele olha para baixo. João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. A família do reino de Deus é quem cumpre a vontade do Pai. Ele se levanta pela 3ª vez. Isso aqui fica difícil para me explicar. Teologicamente, biblicamente, historicamente, não se consegue encontrar um apoio para expressar isso aqui. Ele diz: dai-me de beber.
Eu não consigo explicar para vocês por que é que Jesus morreu com sede. Molharam uma esponja com uma lança, levaram em sua boca. Jesus morreu com sede. Eu não consigo explicar biblicamente, nem teologicamente, nem historicamente, mas pela fé eu aceitei e vou dizer para vocês o que eu penso, e quem concordar leve para casa com você também. Jesus morreu com sede para saciar toda a sede da humanidade. Ele se levanta pela quarta vez, me encare aqui, e agora ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, cumprindo o Salmo 22, outra profecia: Deus meu, por que é que me desamparastes? O que está acontecendo aqui, pastor? O que está acontecendo? Eu vou desenhar para você. Quando Jesus procura o Pai, ele não vê. O sol, que é a criatura, astro para iluminar o dia, não conseguiu ver. Ele diz: eu não dou conta de ver. O sol resolveu virar as costas para a cena, e a Bíblia diz que o céu se fez em trevas, de meio-dia às 3 da tarde. Ele se levanta pela quinta vez. Tem um ladrão do lado, é Gestas, o do outro é Dimas, e um diz: solte a ti mesmo e solte também a nós. E o outro, em contrapartida, faz 3 coisas nos últimos segundos da vida dele, que tem crente que tem 50 anos da Assembleia de Deus, não está dando conta de fazer. O que, pastor? Primeiro ele prega, depois ele ora, e por fim ele adora. Pregou, orou e adorou, tudo isso em apenas alguns segundos. Ele mira no condenado que quer que Jesus solte a si mesmo e também a eles, e diz: não diga isso, nós merecemos estar aqui porque temos culpa, mas nesse homem eu não vejo culpa alguma, ele é inocente. Pregou. Depois ele olha para Jesus e diz: lembra de mim. Orou. E depois ele adora a sua realeza quando diz: quando estiveres no teu reino, eu reconheço que tu és rei, reconheço a tua majestade, eu reconheço a tua realeza. Jesus se levanta pela 6ª vez, e ele muda o destino da humanidade, quando ele diz: tetelestai. Está consumado, quitado, completamente pago. Paulo disse que a dívida do pecado, a cédula do pecado que era contra nós, Jesus cravou no madeiro. Os teólogos reformados do cessacionismo estão dizendo que aqui Jesus, ele só suspirou: tetelestai, não, para de graça. Aqui foi o brado de vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado. Ele disse: Pai, eu paguei. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: você não deve nada para o diabo, não deve nada para o pecado e não deve nada para a morte. E Paulo vai taxar isso de forma muito clara, escrevendo aos Coríntios, na 1ª Epístola, capítulo 15, versículo 51 adiante. Melhora para mim o retorno aqui de novo. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos morreremos, antes seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis ante a última trombeta. Porque convém que isso que é corruptível se revista em incorruptibilidade, isso que é mortal se revista em imortalidade. Porque quando isso que é corruptível se revestido em incorruptibilidade, isso que é mortal se revestido em imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrião? A força da morte vem pelo pecado se constituiu a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória. Levante as 2 mãos, por favor. Com as mãos levante também a tua voz.
Aleluia. 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 Tá sentindo, tá? Aleluia. Finalizo aqui, ele se levanta pela 7ª vez e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se acabasse assim, ia faltar uma ação para o cumprimento da profecia. Qual, pastor? O resto do sangue do cordeiro deveria ser derramado na base do altar. Mas eu imagino o soldado tomado de um sentimento que não pertence só a ele. Ele diz: eu nunca voltei para casa sem ferir. Deixa eu ver se morreu mesmo. Quando ele puxa a lança, a Bíblia diz que todo o seu sangue se esgota. E para que ninguém fique com dúvida disso, depois do sangue acabar ainda sai água. E aí, pastor, acabou? Não. Paulo primeiro mostra a encarnação do verbo, depois mostra o exercício de seu ofício ministerial, sendo obediente até a morte, morte de cruz, evidenciando a cruz como a chave que abre a porta da salvação, como a espada de Deus que fere a cabeça da caveira. Se você ainda não foi em Jerusalém, talvez você não tenha visto que o crânio da caveira está deslocado. Eu não sei se você consegue imaginar comigo, mas eu tenho a mente muito fértil. Imagine a cruz na mão de Deus. Dá para você imaginar uma espada? Dá para você imaginar a semente da mulher ferindo a cabeça da serpente? Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a terra deu uma balançada. É Deus dizendo: eu vou esmagar a cabeça da serpente agora. Mortos levantaram dos sepulcros. E nasce a terceira expressão de Paulo. Qual, pastor? Primeiro encarnou, depois obedeceu até a morte, e por fim foi exaltado soberanamente. Me faça compreender melhor, pastor. Estou concluindo aqui, eu prometo. A expiação é quando o cordeiro morria. A justificação é quando o sacerdote saía vivo. O cordeiro já tinha morrido. O senador da república não conseguiu ver a cena e diz: eu vou sepultar. José de Arimateia recolhe o corpo, faz o procedimento fúnebre. Tinha um sepulcro fresquinho, próximo do Monte Caveira. Leva para o jardim e o sepulta. A expiação está na morte do animal, mas a justificação está na vida do sumo sacerdote, que saía de dentro do Santíssimo Lugar e dizia: Deus recebeu o sacrifício. Maria Madalena prepara as folhas e diz: vou levar para o túmulo. O anjo brada e diz: procurai dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Só para me dar uma volta aqui e encarar vocês aqui. A nossa história não termina como a de Buda,
que era um homem que se tornou Deus, mas morreu e está morto até hoje. Nem como a de Maomé, que foi profeta do islamismo, morreu, mas não ressuscitou. Nem como a de Allan Kardec, que precisa ficar reencarnando, como diz eles, pelo kardecismo. Não, a nossa história termina diferente. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre os joelhos de todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua aqui é a língua de toda a dinastia egípcia, de Faraó, de Neco, de Nabucodonosor, de Ciro, de Hitler. Eita, glória a Deus! Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripas, Herodes Asquelaus. É a língua do pai de terreiro, do Cade Mozeiro. É a língua de Lula, de Bolsonaro, de Donald Trump. Cadê os adoradores aqui? Abraça esse crente que está do teu lado, diga para ele assim: por amor ele encarnou, por amor ele morreu, por amor ressuscitou, e por amor está à destra do Pai intercedendo por nós. Cadê os crentes que vão ser arrebatados? Abre a tua boca. Jesus, eu só vou te pedir uma coisa: dá um sinal da tua vida aqui hoje. Rema Targios Lavra coube a fonte Quebarauí Tevesse Mutri Kamahawa. Dá um sinal da tua vida aqui, Jesus. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele está passando aqui, ó. Está vivo, vivo. Ele está 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 vivo. Ele está. Vai ficar aí com a cara trancada ou vai entrar comigo nessa marcha? Ele está. Recebe vida. Olha a vida dele passar. Ele me cama na cana, doutor, no cotério, me cala, machana, macana, marra. Abre a boca. Ele está vivo. Quem ainda não se levantou, o pastor já me autorizou para que todos fiquemos de pé agora. Vivo. Jesus dissipou as geadas frias da morte. Jesus destronou as detenções obscuras do sepulcro. Jesus ressuscitou vivo e permanece vivo.
O Deus a quem nós servimos não está pregado no madeiro. A cruz foi o instrumento de amor, por cujo qual Deus abriu e virou a porta, a chave que virou a porta da salvação. Mas Jesus não está na Grande Rio. Jesus não está lá sendo visto pelo alto do Pão de Açúcar. Jesus não está amarrado. Jesus está livre. Eu vou fazer 2 orações porque meu tempo já estourou. Quantas orações eu vou fazer, gente? Quantas, gente? A segunda é para todo mundo, mas eu vou deixar por último. A primeira é só para alguns e vai depender do que você quer para você mesmo. E vai ser agora. Você que não é crente, eu estou sentindo tanto temor aqui, gente. Você que está parado, você que se distanciou, desanimou, estacionou, a mensagem de Deus para a tua vida esta noite é essa: Jesus te ama e te chama, e só te chama porque te ama. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Tem que ser depressa, vai. Quebra as cadeias, Jesus. A chave que solta ainda está na mão do Senhor. A igreja entra comigo nesta peleja, porque Jesus trouxe alguém aqui para mudar a história dele. À medida que for vindo, vai dando sinal para mim ver, porque eu estou vendo muita gente movimentando, mas não estou conseguindo discernir isso. Estou esperando a primeira pessoa para Cristo. Vocês perceberam que há uma batalha no mundo espiritual? Foi só eu abrir o convite que parece que até mudou o clima do culto, assim, ó. Houve um peso espiritual tentando prender aqui. Só que não adianta, Satanás. Se Jesus tiver que fazer, ele vai fazer. Vem depressa, porque eu não tenho tempo para te esperar a noite toda. Tem mais de 1 hora que eu estou pregando a Bíblia, e não é por muito falar que eu vou ser ouvido não, viu? Então, em nome de Jesus, igreja, vocês querem ter uma experiência com Deus, sim ou não? Isso aqui é espiritual, vocês sabiam que isso aqui é espiritual. Esse momento é um momento de muita batalha, gente. Quer ter uma experiência com Deus, sim ou não? Levante a sua mão direita para cima. Repita comigo: Senhor Jesus, se este culto já terminou, confirma no trono da tua glória. Contudo, Senhor, se há alguém que está amarrado, a chave que solta está na mão do Senhor. Repita comigo com autoridade para o mundo espiritual ouvir agora. Diga: o diabo tem cadeias, correntes, cadeados, algemas, mas a chave que solta está na mão do Senhor. Diga para ele com fé e autoridade: solta essa vida, Jesus, para a glória do teu nome. Pode vir, pode vir, pode vir. Sinta-se livre, sinta-se leve, sinta-se desacorrentado, sinta-se desenjaulado. Tá vindo? Se tá, dá um sinal aí. Gente, dá um sinal se tá vindo, por favor. Escute aqui, nós não estamos aqui para brincar com você não, tá? E também não queremos que você brinque com nós não. A coisa aqui é séria. Você tem 30 segundos para sair do seu lugar, porque eu não vou insistir mais não.
Jesus te ama e te chama. Está vindo? Vindo chorando, pastor, coisa linda. Meu Deus do céu. Vai vir mais, vem depressa. Lere magana na candere borossia hala séria. Alai odergio sobe narakama na xandara. Vem, não resista, vem. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Tá vindo? O senhor está vindo, meu irmão? Oh, meu Deus do céu. Seu tempo está acabando. Vem depressa, vem depressa, vem depressa, vem depressa, vem depressa. Está vindo, é isso? Segura rapidinho. Irmãos amados, noiva do Cordeiro eleita no Calvário. Há 2 versículos bíblicos que me impedem de prosseguir. O primeiro é que não é por muito falar que seremos ouvidos, e o segundo que não é por força nem por violência. Agora tem uma coisa, eu não sei se vocês estão sentindo isso. Tem gente aí que pela timidez não está conseguindo dar um passo. Nem o diabo te impede mais, porque até as cadeias Jesus já quebrou. Já tem 5 pessoas aqui na frente chorando. 6 agora. O senhor também, meu filho? O senhor também? 7 agora. Escute bem o que eu vou dizer para me encerrar agora. Para você que está parado, essa é uma oportunidade única, hein? Vocês concordam comigo? Por amor, foi por amor que Jesus encarnou, venceu a morte, ressuscitou e está vivo, sim ou não? Então, por amor a esta vida, por amor à alma desta vida, vamos dar os últimos 10 segundos para essa pessoa tomar essa decisão, concordam? Se vocês não quiserem, eu paro agora. A igreja é soberana nesse sentido. Vocês querem ou não dar 10 segundos para eles? Amém? 10 9. Olha ali, ó. 8. 10. Olha essa cena aqui, gente. Olha isso, 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 olha isso.
vindo mais outra aqui, ó. 2. Quem é do glória, vem comigo nessa marcha. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Mais 2 ali. Irmãos, se eu não perdi a conta, está faltando 2 para 2 dezenas de pessoas estarem no altar. Alguém levantou a mão lá atrás, é isso? Na galeria, foi? Tem que correr, porque eu não tenho tempo. Tá vindo? Sim ou não? Eu não vou mais esperar, porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não é verdade? A oportunidade Deus te deu. Ou você vem agora ou nunca mais. Toda a igreja, estendam as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, nós recebemos estas muitas preciosíssimas vidas para o teu reino. Escreve, Senhor, o nome delas no livro da vida. Repreende o demônio que trabalha contra elas, suas respectivas famílias. Senhor, recebe esses que ainda estão chegando. Ó Deus, muda a vida deles, a vida da família deles, a vida da vizinhança deles. Não somente os salve e chancele a salvação pelo teu precioso sangue, bem como também use-os para que muitos outros possam ser salvos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Segunda oração por todos, mão no coração, alma aberta, olhos fechados. Senhor, eu preguei a tua palavra. Como eu me sinto privilegiado, em meio aos mais de 100 mil pastores espalhados por esse país. O Senhor achou graça aos meus olhos para me trazer aqui, Senhor. Obrigado pela bênção de te servir e levar a tua igreja à conscientização do teu sacrifício. Senhor, que a vida que emana de ti passe por nós todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Abençoe ainda mais a juventude paraibana. Que esse congresso estadual de jovens, Senhor, possa ser um marco para toda a nossa federação. Se tu quiseres começar um avivamento poderoso em solo nacional, através deste estado, desta cidade, desta igreja, nós te louvaremos por isso. Abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.